eu quero que vocês sejam minha testemunha. Eu ofereci meu tempo para o Jezreel e inseri na aula dele, porque ele tem habilidade, conhecimento e a praticidade também, porque lidera vocês em outros departamentos. Mas eu quero deixar aqui uma reflexão e vou mais estar lendo do que está falando. Mas antes eu quero agradecer a Deus pela liderança dos adolescentes, que é uma faixa etária que é quase como separar, dividir a mãe dos filhos. Ninguém quer sair desse círculo aqui, porque é um círculo gostoso. Não, você vai ficar com os adolescentes, com os infantos, não aceitam. Não, você vai para os jovens, também não querem ir. É porque essa faixa etária, ela é muito de aprendizados. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês, deixando de citar o nome, mas não é nenhum descuido, é exiguidade de tempo. Quero também agradecer a Deus pela vida de vocês como líderes e pais. Somente a graça de Deus sobre a vida de cada um de nós podemos nos capacitar para estar ajudando, cooperando com o ser humano que está em processo de crescimento. E essa faixa etária, ela é como jogar uma pessoa numa encruzilhada com várias saídas. E ali a pessoa fica pensando para que lado que ele vai entrar. E a tendência, sem nenhuma maldade, cada rua dessa ou cada estrada dessa, tem as pessoas que estão lá chamando. E é mais fácil a gente enveredar para o caminho mais apetitoso aos olhos. E aí que está o perigo. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus. Eu não sou líder com conhecimento para a área de vocês. Na realidade, a gente zela do rebanho. Mas geralmente o zelador do rebanho conhece o rebanho mais do que aqueles que vacina, que dá alimento no coxo. Estou falando de animal, não é vocês não. E até mesmo do dono, que isso aí não acontece com o nosso Deus. Provérbio capítulo 27 e o verso 23. Diz assim: assentado mesmo como vocês estão, porque todo jeito vocês não vão levantar, e levantar agora há pouco, né? Então fique sentado. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Esse versículo, ele é mais direcionado para a liderança de Israel, com uma configuração dos pastores de ovelha. Mas podemos também trazer para nós, como líderes e pais. Aqui tem muitos adolescentes, jovens, que muitas vezes não conhecem o pai como o pai conhece o filho. Por isso que sempre o pai está orientando o filho a fazer suas escolhas, porque os pais já passaram por escolha.
E como Ele conhece você que é filho, no sentido geral do filho, o filho não conhece o pai no sentido geral de um pai. E eu estou incluindo a mãe. E Jesus é um exemplo de conhecer ovelha. Interessante que em João capítulo 10, verso 14, Jesus diz assim: minhas ovelhas, já é propriedade dele, já faz parte do rebanho do Senhor. E no mesmo capítulo, no verso 16, ele diz assim: eu tenho outras ovelhas. No verso 10 ele diz: minha ovelha. No verso, está lá, minhas ovelhas. Agora o verso 11, verso 10 agora, verso 16, por favor. O ladrão não vem, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Tem um rebanho que ele diz, minhas ovelhas. Outro, ele diz, outras ovelhas. E no verso 26, coloquem lá o verso, capítulo 10, verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Interessante que ele está dizendo, minhas ovelhas, outras ovelhas, vocês não são minhas ovelhas, e existe os bodes. Jesus conhecia as suas ovelhas. E é nesse contexto que eu gostaria de deixar emplacado aqui no coração de vocês, que o líder tem que conhecer os seus liderados, numa forma para você estar lidando com eles, alimentando eles, curando o que entre eles estão enfermos, orando por causa específica entre eles, mas amando todos da mesma forma. Essa é a realidade de um líder. Eu escrevo aqui, 80 milhões de pessoas no Brasil, elas são menores de idade dos 25 anos. Imagina a imensidão de adolescente e jovem que nós temos na nossa nação. 30% da membresia da nossa igreja é composta de adolescente ou jovem. 30%. 75% das decisões das pessoas aceitarem Jesus é nessa faixa de jovem e adolescente. Vocês podem perceber na hora que fazemos convite. 75% dos que vêm aceitar Jesus, por incrível que pareça, é mais na faixa jovem e adolescente. Porém, eu escrevo aqui, é nessa faixa também que estão a maior parte dos que é considerado membro da igreja, que deixam a igreja. Parece, há alguns anos atrás, eu me lembro, há 30 anos atrás, vocês, 60% não eram nascidos, nós tínhamos um pastor chamado Valdir Bíssigo, e ele usava uma caixa d'água como exemplo para explicar sobre a vazão e invasão de membros da nossa igreja. Então, na faixa etária da maior parte de vocês, é os que mais aceitam Jesus, mas também são os mais que deixam a igreja. E o pior, esse número é significativo
dos filhos dos crentes. Não sei se vocês estão entendendo que quando nós fazemos apelo, 75% das pessoas que aceitam Jesus são jovens. Mas é desses 75% que está o maior número das pessoas que deixam a igreja. E dentro desse número que deixa a igreja, boa parte deles são filhos de crente. Essa é a estatística dura, essa realidade. Agora tem uma outra realidade dura. Eu estou falando da Assembleia de Deus no contexto nacional. Apesar de toda essa realidade, somente 5% das igrejas que têm programa específico para trabalhar com essa faixa etária. Somente 5% das igrejas. Os bancos não são adequados, os cultos não são adequados muitas vezes. Agora, haja visto que talvez não seja negligência total do pastor, seja condições de capacidade de pessoa e condições de espaço. Olha, é uma guerra para conseguir sala aqui em Uberlândia para todos os departamentos que querem. Vocês não sabem, tem dia que eu fico até um pouquinho irritado. Eu pego uma sala, essa sala aqui, nós vamos fazer para o departamento de literatura. Daí a pouquinho está a escola dominical roubando a sala da gente. Por exemplo, estão quebrando ali hoje uma sala que era uma sala de um almoxorifado. Tinha um banheirinho lá dentro. Eu digo, olha, não mexa nessa sala, porque ela tem um banheirinho aqui. Eu quero fazer um lugar para guardar literatura e criarmos uma secretaria de evangelização. Aí já estão quebrando as paredes. E eu dei uma bronca no Davicinho e no Pedro. Olha, nós temos sala ali no apartamento, no prédio ali no anexo. Termina uma sala daquela, diz não. O Elias da escola de música diz que tem que ser aqui para ter a bateria, porque aqui tem abafador e os meninos precisam dessa sala. Daqui a pouquinho eu chego no meu gabinete, meu não, na minha sala, não é gabinete, uma sala que eu atendo, chega lá, já não tem mais ninguém aqui. Ó, cadê minha sala? Precisamos. Então é uma demanda. E só 5% das nossas igrejas têm programa, espaço, pessoas preparadas para lidar com essa faixa de pessoas. Essa é a realidade. Agora, eu estou encerrando, mas quero deixar aqui alguns pontos de responsabilidade de líderes de jovem. Primeiramente, ser líder de jovem é uma das lideranças que precisa ter a maior responsabilidade. Vocês não sabem, eu não gosto que vocês fiquem sabendo. Aqui de manhã tem uma oração das 7 às 8. Além de orar na minha casa, eu venho orar aqui dentro desse espaço. E a minha maior preocupação é os nossos trabalhos social com crianças. É bom que vocês não fiquem sabendo. É 330 funcionários da Fundação Filadélfia lidando com as 3 creches e as 2 escolas. E de vez em quando algumas surtam por causa das ocupações em casa, do marido que muitas vezes nem crente não é, e elas vêm para cá, e aí muitas delas se irritam com criança, e eu fico ali, Deus, não deixa nenhuma ferir criança, machucar criança, que eu sei do perigo e da responsabilidade.
Uma criança quebra o cotovelo, o joelho, o dedo em casa, ninguém importa, mas se machucar aqui, aí vão na justiça querer até indenização. Então, a responsabilidade do pai, da mãe, dos líderes de vocês, dos adolescentes, criança, é uma responsabilidade e uma dedicação muito grande. Deixa eu ler aqui. O líder ou pai é preciso, deve procurar desenvolver 2 polos. Primeiro, intimidade com Deus. É diferente um pai que tem Deus na vida de um que não tem Deus na vida. A gente sabe que quando o líder é convertido, não é exaltado, não é pessoa de mau caráter, mau testemunho, o resultado é extremamente diferente. Por isso nós precisamos aproximar-se de Deus. O segundo polo é preocupar com a sua vida de oração. Porque é na oração que a gente, como no meu caso, pastor, e o William também que nós recebemos as maiores orientações de Deus para resolver problema que humanamente parece insolúvel. É ali orando. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Então, intimidade com Deus através da oração e da leitura da palavra. Segundo ponto, invista tempo no planejamento para você exercer a sua função. Eu sou de tempo parcial. Eu oro por você, porque eu sei o que é a vida corrida de um profissional hoje. Mas você não pode descuidar. Se você aceitou o cargo, você tem que investir tempo, pensando e planejando. Terceiro ponto, eu escrevo aqui, hoje o erro nosso é deixar 2 perigos. Abre a tua boca e Deus coloca a palavra. Eu já tenho experiência. Eu tenho muitos anos lidando com a Bíblia. Mas todo dia eu preciso dela para me preparar para falar com a igreja. Aí a pessoa fala, não tem experiência. Não, a sua experiência, ela é muito boa, mas o seu conhecimento é impressionante. Eu escrevo aqui, num só fogão faz vários pratos ou comida. Cada um tem o seu tempero, os seus ingredientes e tempo de fogo. Cada um tem. E ainda digo, assim é aqueles que te ouvem. Pode ser a mesma comida, mas a dosagem é totalmente diferente por causa da faixa etária. Encerrando, que eu quero orar. Vem na minha mente, líderes e pai, a passagem de Atos capítulo 20, o verso 10, a seguir. Demonstra um acontecimento que caracteriza para nós o nosso dia a dia lidando com jovem. Primeiramente, eu não posso esquecer o comportamento dos jovens numa sala, e é chamado cenáculo. Paulo estava pregando, e Paulo, irmão, era muito bom. Eu gostaria de ouvir Paulo muito tempo,
mas a vida toda não funcionaria. E Paulo, ele estendeu o seu sermão. E a Bíblia diz que havia luz naquele cenáculo. Aqui fala de estado físico. Qualquer estado precisa, qualquer lugar de aprendizado precisa ser claro, ter luz, ambiente gostoso. E nada mais é gostoso no ambiente do que a claridade, mais do que o lugar que eu estou sentado. Havia muita luz, fala de lugar claro, de exemplo, de caráter, de comportamento puro. E depois, lá havia um certo jovem, e não era só um jovem, mas ele tinha nome, Eutico. É bom nós conhecermos o líder, é bom que ele conheça o nome de quem ele lidera. Era o Eutico. E olha o comportamento dele, tanto lugar para sentar, sentou na janela. Tem hora que jovem, ele senta em lugar inapropriado. Deixa o lugar daqui da frente, senta lá atrás para ficar escondido ou distante. E esse jovem sentou na janela. E Paulo estava num discurso longo. Paulo tinha uma responsabilidade, ele sabia que o seu tempo era curto, para escrever cartas, para formatar a igreja, aonde ela estava crescendo, e naquela época a igreja estava de forma acelerada crescendo. E nesse momento, possivelmente o assunto era mais para líderes e adultos. E o jovem, desinteressado, sentou na janela. Aí vem a outra questão, essa janela não tinha proteção. O líder que reúne grupo, ele tem que pensar se o lugar é seguro. Cuidado com esses retiros por aí, viu? Primeiro você tem que ver se o lugar é seguro. Não tinha proteção, não tinha segurança. E ele caiu do terceiro andar. Que desastre! Só que o líder, ele não só diminui o impacto, mas muitas vezes transforma a tragédia em lições. E a Bíblia diz que quando ele caiu da janela, aí vem a notícia. Foram lá, alguém levantou e diz: ele está morto. Interessante que existe muitas pessoas que só contestam a morte. O pastor, o líder, ele morreu. Acabou. Não, mas Paulo desceu lá aonde estava o jovem, ou até onde trouxeram o jovem, porque quem levantou, possivelmente o trouxe, ou ficou segurando o corpo. E aí a Bíblia diz que Paulo teve o cuidado de um líder, ele encontrou vida aonde havia morte. Primeira coisa, ele inclinou sobre o jovem. Inclinou. Parou. Tomou tempo. E aí, segundo, ele abraçou o jovem. Amor, dedicação. Terceiro, ele colocou o ouvido sobre o jovem e ouviu o barulho de vida. Aonde há morte, se há Cristo, há vida. E aí a Bíblia diz que ele levantou o jovem e voltou a pregar. E voltou a pregar. Que Deus abençoe a liderança, que possa receber de Deus o dom de descobrir vida aonde há morte, escutar a alma, ainda que alguém diz que não tem mais, abraçar,
inclinar. E agora eu vou fazer uma pergunta tão fácil, tão fácil, tão fácil, que eu não vou dar uma Bíblia dos 80 anos, porque é cara demais para mim dar. Mas um livro eu dou. Tá? Esses tempos um moço veio: o senhor prometeu um livro, pastor, e o senhor não me deu. Falei: primeiramente eu quero pedir perdão. Em segundo lugar, quando eu falo que eu estou doando um livro, eu peço para você mandar o seu pastor me lembrar. Você congrega onde? Na congregação tal. Você avisou o seu pastor? Não. Então, está nós dois em desvantagem. Então, você me faz lembrar muito de uma pessoa que é você mesmo. Qual outra passagem da Bíblia que alguém foi aonde estava o morto e se afligiu, e andou no quarto para lá e para cá e para lá, se afligiu porque a morte estava persistindo, mas ele deitou sobre o moço e colocou boca na boca, cobriu o moço com o seu próprio corpo e ordenou e deu a vida. Quem? Eliseu. Não vou dar o livro porque é cancha demais da conta, né? Eu quase expliquei. Fazer igual um camarada falou: meu filho é inteligente. Inteligente. A professora perguntou para ele, pertinho de mim, qual era a capital de Sergipe. Qual que é a capital de Sergipe? Escala. Aí o pai falou: meu filho, aquele passarinho, aquela ave grande, verde, amarela, arara. E aquele pé de planta que o pai tem lá em casa, que dá uma frutinha e tem uma sementinha fora, caju, aracaju. Assim foi com você. Qual outro profeta que também deitou sobre uma pessoa, colocou sobre a sua cama, carregou no braço e orou, e o jovem teve vida? Ela falou Eliseu. Esse era? Fica de pé, sou indeciso. Elias, todo mundo de pé, nós vamos orar. Vem cá, liderança, fica aqui na frente. Elias e Eliseu e Paulo trouxe vida aonde havia morte, e eles eram um grande líder. Querido Deus, oro sobre os teus filhos que estão representando toda a equipe que trabalham com esse grupo, essa classe, essa parte da igreja que é tão importante para a igreja avançar e pregar a tua palavra. Esse seminário, essa conferência possa trazer fruto maravilhoso. E eu peço em nome de Jesus, repreenda toda a obra do mal, que nada aconteça para criar transtorno, incômodo, morte, ferimento, tristeza, mas que o Senhor coloque as tuas mãos poderosas sobre esses aqui e os demais, e também sobre o lar e a casa de cada um deles. Eu rogo em nome de Jesus, hoje e sempre, e todos digam amém. Uma salva de palmas para eles aqui.